Existe algo no carnaval que vai muito além da música, das cores e da festa. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação estranha no meio da multidão. Como se não fosse apenas alegria. Como se existisse algo mais profundo acontecendo ali. Algo que mexe com emoções, com desejos, com partes suas que normalmente ficam escondidas. A verdade é que o carnaval carrega um significado espiritual muito mais antigo do que a maioria imagina. E entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga não só essa festa, mas também o momento confuso e intenso que estamos vivendo no mundo hoje. Se você já se perguntou por quê, depois da euforia, muitas vezes vem um vazio, se já percebeu que certas celebrações deixam marcas que não aparecem nas fotos, então essa conversa é para você. Porque quando a gente entende a raiz espiritual das coisas, a gente deixa de ser levado pela corrente, e começa, finalmente, a enxergar com clareza. Existe uma maneira muito comum de olhar para o carnaval, como uma explosão cultural, uma catarse coletiva, uma pausa colorida no meio do ano. Mas existe outra maneira de enxergar essa festa, mais antiga, mais simbólica e, para alguns, mais inquietante. Se você volta bastante no tempo, percebe que o carnaval não nasce simplesmente como entretenimento. Ele carrega ecos de rituais muito anteriores ao cristianismo. Povos do Egito, da Grécia e de Roma já realizavam celebrações que seguiam um padrão semelhante, um período de intensa comoção, seguido por contenção. Primeiro o excesso. Depois o silêncio. No Egito Antigo, por exemplo, existiam procissões dedicadas a divindades como Ísis e Osíris. Barcos ornamentados eram levados em cortejo, imagens sagradas atravessavam as águas enquanto o povo acompanhava com cânticos e rituais. A imagem do navio de Ísis, ricamente decorado e conduzido em desfile, é frequentemente lembrada por estudiosos como uma possível raiz simbólica dos carros alegóricos modernos. Já ali, havia um elemento dramático, morte e retorno, lamento e celebração. Na Mesopotâmia, encontramos o mito de Tamuz, uma divindade associada ao ciclo da vegetação. Segundo a tradição, ele morre, desce à terra, permanece um período no mundo subterrâneo e depois retorna. O choro pelo deus que parte é seguido pela celebração de seu retorno. Na Grécia, Dionísio, conhecido em Roma como Baco, reúne multidões em festas marcadas por vinho, dança e suspensão de limites. Em Roma, durante a Saturnália, as regras sociais eram temporariamente invertidas, e a própria estátua de Saturno, que permanecia acorrentada durante o ano, era simbolicamente libertada. Repare na estrutura que se repete: libertação temporária das amarras. Suspensão das normas. Uma espécie de inversão da ordem cotidiana. Com o avanço do cristianismo, essas festas não desapareceram simplesmente. A estratégia histórica foi, muitas vezes, ressignificar. O carnaval passou a anteceder a Quaresma, 40 dias de jejum, oração e recolhimento antes da Páscoa. A própria etimologia popular associa carnaval a carnivale ou carnes levare, algo como retirar a carne ou despedir-se da carne, numa referência à abstinência que viria depois. O problema é que, em muitos contextos históricos, o raciocínio popular acabou assumindo outra lógica. Se depois viria a restrição, antes haveria a permissão ampla. Se a Quaresma exigiria disciplina, o período anterior se tornaria espaço de indulgência. Assim, consolidou-se o padrão do antes de parar, exagerar. Dentro da teologia cristã tradicional, isso gera tensão. A mensagem central do Novo Testamento não é alternância entre descontrole e penitência, mas transformação contínua. A ideia não é exceder agora e compensar depois, e sim abandonar práticas que escravizam para viver em domínio próprio e renovação interior. É por isso que muitos líderes cristãos ao longo da história olharam para o carnaval com reservas. Viam ali não apenas cultura, mas a permanência de estruturas rituais antigas sob uma nova moldura. E aqui entra uma interpretação mais espiritual, compartilhada por alguns grupos religiosos, de que essas festas antigas não eram apenas celebrações simbólicas da natureza, mas cultos ligados a forças espirituais específicas. Na Saturnália, por exemplo, Saturno não era visto apenas como um símbolo agrícola. Ele carregava traços ambíguos e sombrios na mitologia romana. Dionísio Baco representava o êxtase, a ruptura de limites, o abandono da razão. Tamuz estava ligado a ciclos de morte e retorno. Para certos intérpretes contemporâneos, o carnaval moderno seria uma continuidade cultural dessas antigas estruturas rituais, ainda que a maioria das pessoas não tenha consciência disso.
Dentro dessa visão, o ponto central não é apenas histórico, mas espiritual. A ideia de que ambientes coletivos intensamente emocionais, marcados por sensualidade, excesso e perda de limites, criam um tipo de atmosfera espiritual específica. Alguns teólogos mais conservadores falam em energia espiritual no sentido metafórico, não científico. Emoções humanas intensas que, quando canalizadas de maneira desordenada, produzem consequências morais e espirituais. É importante dizer que essa interpretação não é consenso acadêmico nem científico. Trata-se de uma leitura teológica específica, adotada por determinados grupos cristãos. Do ponto de vista histórico, o carnaval é amplamente entendido como um fenômeno cultural complexo, resultado da fusão entre tradições populares europeias, rituais agrícolas, festas medievais e expressões culturais locais, especialmente no Brasil. Ainda assim, a pergunta que permanece, independentemente da perspectiva, é interessante. Por que, geração após geração, a humanidade repete esse padrão de extravasamento coletivo antes de um período de contenção? O que há no ser humano que responde tão intensamente a esse convite à suspensão temporária de limites? Talvez a discussão sobre o carnaval, no fundo, não seja apenas sobre datas ou etimologia. Talvez seja sobre natureza humana, sobre desejo, sobre disciplina, sobre liberdade, sobre como cada sociedade lida com impulsos, prazer, fé e ordem. Para alguns, o carnaval é arte, cultura e expressão legítima. Para outros, é um reflexo moderno de estruturas espirituais antigas que nunca desapareceram completamente. Entre essas visões, existe um campo de debate que atravessa história, religião, antropologia e experiência pessoal. No final das contas, a análise mais profunda não começa na avenida iluminada, mas na consciência de cada um. Porque, seja como fenômeno cultural, seja como ritual ressignificado, o carnaval continua sendo um espelho poderoso daquilo que a humanidade sempre fez e sempre fará, quando confrontada com seus próprios limites e desejos.